Sabe aquela dor de cabeça chata ou uma lesão depois de praticar esporte? Com certeza, em algum momento, um anti-inflamatório já apareceu como a solução. Mas a questão é, será que todo mundo sabe que existem dois grupos principais desses remédios e que eles funcionam de jeitos completamente diferentes? Hoje, a gente vai desvendar o que de fato acontece dentro do nosso corpo quando se toma um ibuprofeno e o que acontece quando se usa um corticoide. Para a gente entender essa batalha química, vamos seguir esse caminho aqui. A gente começa com o alarme que o corpo dispara. Depois a gente vê como cada tipo de medicamento age e, no final, vamos entender a grande questão. O que vale mais a pena? Potência ou precisão? Todo mundo conhece a inflamação, né? Dor, inchaço, às vezes febre. É uma resposta super natural do corpo e para lutar contra ela temos basicamente duas grandes famílias de medicamentos. Vamos conhecer quem são esses oponentes. E aqui chegamos na pergunta principal. Pensa bem, como que o ibuprofeno para uma dor de cabeça e a cortisona para uma alergia super forte podem ser os dois anti-inflamatórios? A resposta está no jeito que eles agem, que é, são mundos completamente diferentes. Ok, mas antes de ver como os remédios funcionam, a gente precisa entender o processo que eles querem parar, ou seja, a cascata de inflamação do próprio corpo. É uma reação em cadeia fascinante que começa com uma coisinha bem pequena, um dano numa célula. Imagina um efeito dominó. Primeiro passo, uma célula se machuca. Isso libera uma enzima chamada fosfolipase A2. Segundo passo, essa enzima cria a matéria-prima da inflamação, o tal do ácido araquidônico. E por fim, uma terceira enzima, a COX, pega essa matéria-prima e transforma ela nas prostaglandinas, que são as moléculas que de fato disparam o alarme de dor, febre e inchaço que a gente sente. Certo. Agora, vamos apresentar o nosso primeiro combatente nessa história. Os anti-inflamatórios não esteroidais, ou AINES, para encurtar. Eles têm uma estratégia bem específica para silenciar esse alarme do corpo. O nome já dá uma bela dica, né? Não esteroidais só quer dizer que a estrutura química deles é diferente da dos hormônios esteroides, tipo o cortisol. O objetivo deles é um só, diminuir os sintomas da inflamação. Bem direto ao ponto. E essa imagem mostra a tática deles de um jeito brilhante. Lembra daquela cascata? Os AINES agem lá no finalzinho do processo. Eles chegam e bloqueiam a enzima COX, impedindo que o ácido araquidônico vire prostaglandina. Se não tem prostaglandina, não tem dor, não tem febre, não tem inchaço. Simples assim. E aqui estão alguns nomes que provavelmente todo mundo já viu por aí na farmácia. Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. Todos eles são AINES e funcionam desse mesmo jeitinho, bloqueando a enzima COX para silenciar os sintomas. Agora vamos para o nosso segundo oponente da inflamação. E esse aqui joga um jogo completamente diferente e, olha, muito mais poderoso. Vamos falar dos corticoides. A grande estratégia dos corticoides é imitar um hormônio que o nosso corpo já produz naturalmente, o cortisol. Só que essas versões sintéticas, como a prednisona e a dexametasona, foram desenhadas para serem incrivelmente mais potentes. E aqui está a grande virada de jogo. Em vez de agir lá no final da linha, os corticoides vão direto na fonte. Eles bloqueiam a primeira enzima, a fosfolipase 2. Com isso, eles impedem que a matéria-prima da inflamação seja sequer criada. É como cortar o mal pela raiz. E não para por aí. Eles também diminuem a atividade do sistema imunológico como um todo. É um efeito muito, mas muito mais amplo. Agora, para ter uma ideia do que significa mais potente, olha só essa escala. Se o nosso cortisol natural tem uma potência de 1, a prednisona, que é um corticoide bem comum, já é de 4 a 5 vezes mais forte. E a dexametasona? Chega a ser 30 vezes mais potente. É uma força anti-inflamatória gigantesca. Ok, agora que a gente já entendeu como eles funcionam, vamos ver por que um médico escolheria um em vez do outro. É uma decisão que sempre vai equilibrar poder, precisão e, claro, o risco envolvido. Essa tabela aqui resume tudo de forma bem clara. Os AINES são para dores mais leves, inflamações mais localizadas. Já os corticoides são para as batalhas maiores, inflamações severas, reações alérgicas muito fortes, doenças autoimunes. O mecanismo dos AINES é mais focado, enquanto dos corticoides é sistêmico, ou seja, afeta o corpo todo, o que também explica por que os riscos são bem diferentes. Essa potência toda é impressionante, né? Mas como diz aquele ditado, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E no caso dos corticoides, grandes riscos também. Então, qual é o porém de usar uma arma tão poderosa? Como eles imitam o hormônio que mexe com o corpo inteiro, os corticoides acabam trazendo mais do que só o efeito anti-inflamatório.
Eles podem desregular o metabolismo, o que pode levar ao aumento de açúcar no sangue, perda de massa muscular e enfraquecimento dos ossos. E claro, ao diminuir as defesas do corpo, eles podem abrir a porta para infecções. Mas, atenção aqui, isso não quer dizer que os AINES são totalmente inofensivos, tá? Aquela mesma enzima COX que eles bloqueiam para parar a inflamação também tem um papel importante de proteger o estômago e os rins. Então, ao bloqueá-la, podem surgir problemas gástricos e renais. Então vamos juntar todas as peças para entender a troca fundamental que existe entre essas duas classes de medicamentos. É uma história clássica de força bruta contra uma abordagem mais cirúrgica, mais precisa. E essa analogia aqui é simplesmente perfeita. Usar um AINE é como fechar um único sprinkler, aquele alarme de incêndio que disparou sem querer. Preciso. Já um corticoide é como fechar o registro de água do prédio inteiro. É super eficaz para parar o vazamento, sem dúvida, mas afeta todos os apartamentos, não só aquele que estava com problema. E agora, um alerta que é importantíssimo. Se um é preciso e o outro é potente, por que não usar os dois juntos? A resposta curta é nem pensar. A combinação aumenta drasticamente o risco de efeitos colaterais, principalmente no estômago, nos rins e no coração, sem trazer um benefício que justifique um risco tão grande. Portanto, a ideia central é esta. AINES são a escolha para inflamações mais comuns, mais do dia a dia, como uma dor de cabeça ou uma lesão muscular leve. Corticoides são a artilharia pesada, reservados para situações graves, como doenças autoimunes ou crises alérgicas, onde a própria resposta do corpo se torna o maior perigo. E isso tudo nos deixa com a grande questão para o futuro da medicina. Será que um dia a gente vai conseguir o melhor dos dois mundos? Um remédio com a força devastadora dos corticoides, mas com a precisão cirúrgica dos AINES para combater a inflamação sem causar todos esses danos colaterais? A busca por essa resposta, com certeza,